Quanto você sabe sobre o século XXI e assuntos da atualidade? Este quiz irá testar seus conhecimentos gerais. Se você vai fazer concursos públicos, assista até o final e faça suas anotações. Estejam todos prontos, sejam inscritos e vamos lá! Quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas de Nova York? 11 de setembro de 2001? 11 de outubro de 2001? 11 de setembro de 2002? Ou 11 de outubro de 2002? – 11 de setembro de 2001. O país que se tornou independente de Portugal em 2002 foi Timor-Leste, Cabo Verde, Moçambique ou Angola? Timor-Leste. A última Copa do Mundo vencida pelo Brasil teve como sede Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, Alemanha ou França? Japão e Coreia do Sul. Foi a Copa de 2002, aquela em que o Brasil foi pentacampeão. Em que ano o euro entrou em circulação na Europa? 1999, 2000, 2001 ou 2002? – 2002. A moeda foi criada em 1999, mas entrou em circulação apenas em 2002. Qual bilionário fundou a SpaceX tentando colonizar Marte? Jeff Bezos? Bill Gates? Elon Musk? Ou Richard Branson? Elon Musk. Qual país foi invadido pelos Estados Unidos em 2003? Afeganistão? Irã? Síria? Ou Iraque? Iraque. O pretexto foi a busca por armas de destruição em massa. Quem foi o vice-presidente do primeiro mandato de Lula? Michel Temer? José Alencar? Geraldo Alckmin? Ou Marco Maciel? José Alencar. Em que ano a Ásia foi atingida pelo pior tsunami da história? 2001? 2004? 2005 ou 2006? 2004. Esse terremoto teve início no Oceano Pacífico e deixou mais de 225 mil vítimas fatais. Qual furacão inundou a cidade de Nova Orleans em 2005? Sandy, Katrina, Andrew ou Irma? Katrina. Quem se tornou o primeiro brasileiro a viajar ao espaço? Marcos Pontes? Victor Espanha? Santos Dumont? Ou César Lattes? Marcos Pontes. Esse fato aconteceu em 2006. Já em 2022, Victor Espanha foi o segundo. Qual país se separou da Sérvia após um plebiscito em 2006? Croácia? Kosovo? Bósnia? Ou Montenegro? Montenegro! Antes da separação, o país era chamado Sérvia e Montenegro.
Qual site ficou famoso por vazar segredos de Estado em 2006? Wikileaks? Wikipedia? Wikinews? Ou Wikimedia? WikiLeaks. O WikiLeaks é uma organização que publica documentos confidenciais e censurados por governos e corporações. Foi fundada em 2006 por Julian Assange. Qual grupo governa a faixa de Gaza desde 2007? Hezbollah? Fatah? Hamas? Ou Talibã? Hamas. Qual território declarou independência da Sérvia em 2008? Bósnia? Kosovo? Croácia? Ou Eslovênia? Kosovo. Essa independência ainda não é reconhecida pela comunidade internacional. Quem sucedeu Fidel Castro na presidência de Cuba em 2008? Juan Guaidó? Raul Castro? Hugo Chávez? Ou Nicolás Maduro? Raul Castro. O voo Air France 447, que caiu em 2009, fazia qual rota? Paris-Roma? Rio-Paris? São Paulo-Lisboa? Ou Buenos Aires-Paris? Rio-Paris. Qual ex-presidente dos Estados Unidos recebeu o Prêmio Nobel da Paz? Barack Obama? George W. Bush? Joe Biden? Ou Bill Clinton? Barack Obama. Qual país sediou a primeira Copa do Mundo na África em 2010? Egito? Nigéria? África do Sul ou Marrocos? África do Sul. Qual onda de protestos abalou o mundo árabe no final de 2010? Revolução Verde? Primavera Árabe? Revolta Islâmica? Ou Levante Oriental? Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda de protestos populares que começou no final de 2010 e resultou na queda de diversos regimes autoritários que estavam no poder há décadas no norte da África e no Oriente Médio. Em 2011, o último país a se tornar independente no mundo foi Montenegro? Eritreia? Sudão do Sul? Ou Moldávia? Sudão do Sul. Esse país surgiu da divisão do Sudão. Qual país sofreu com um tsunami e um acidente nuclear em 2011? Indonésia? Filipinas? Tailândia? Ou Japão? Japão. O tsunami provocou o acidente na usina de Fukushima. Em 2011, um plebiscito propôs dividir qual estado brasileiro? Mato Grosso? Amazonas? Pará ou Goiás? Pará. A proposta que foi rejeitada visava dividir o Pará em 3: Carajás, Tapajós, além do próprio Pará, que ficaria bem reduzido. A primeira música a atingir 1 bilhão de views no YouTube foi Yellow Submarine, Gangnam Style, Despacito ou Shape of You?
Gangnam Style. Essa música é do cantor sul-coreano Psy. Em 2012, o fim de qual calendário previa o fim do mundo? Gregoriano? Azteca? Chinês? Ou maia? Maia! Quem foi a pessoa mais jovem a vencer o Prêmio Nobel da Paz? Greta Thunberg? Malala Yousafzai? Nelson Mandela? Ou Kofi Annan? Malala Yousafzai. Esse fato aconteceu em 2013. Ela é uma ativista pela educação, vítima de perseguição no Paquistão. Qual líder da Igreja Católica renunciou ao papado em 2013? João Paulo II? João XXIII? Bento XVI? Ou Paulo VI? Bento XVI. Quem governava a Venezuela antes de Nicolás Maduro? Evo Morales? Rafael Correa? Raul Castro? Ou Hugo Chávez? Hugo Chávez. Qual região da Ucrânia foi anexada pela Rússia em 2014? Donetsk, Crimeia, Odessa ou Kharkiv? Crimeia! O voo de qual empresa aérea desapareceu em 2014? Emirates? Lufthansa? Air China? Ou Malaysia Airlines? Malaysia Airlines. O voo iria de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. Qual evento esportivo mundial aconteceu no Brasil em 2014? Olimpíadas? Copa América? Copa do Mundo? Ou Pan-Americano? Copa do Mundo. Qual candidato à presidência foi vítima de um acidente em 2014? Eduardo Campos? Emael? Levi Fidelix? Ou Rui Costa Pimenta? Eduardo Campos! Ele foi vítima de um acidente aéreo fatal. As invasões russas à Ucrânia tiveram início em 2012, 2014, 2016 ou 2018? 2014. Qual jornal francês foi vítima de um ataque em 2015? Le Monde? Le Figaro? Charlie Hebdo ou Libération? Charlie Hebdo. O jornal publicava sátiras do profeta Maomé. Com isso, foi vítima de um grupo radical. Qual acordo sobre mudanças climáticas foi assinado em 2015? Protocolo de Quioto? Acordo de Paris? Tratado de Glasgow? Ou Pacto de Berlim? Acordo de Paris! O rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, em 2015, poluiu o rio Doce, São Francisco, Paraíba do Sul ou Paranaíba? Foi o Rio Doce.
Qual atleta se tornou o maior medalhista de ouro na história? Usain Bolt, Michael Phelps, Simone Biles ou Carl Lewis? Michael Phelps! Em 2016, ele chegou a 23 medalhas de ouro na carreira. Em que ano a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment? 2014? 2015? 2016? Ou 2017? – 2016. Qual museu foi destruído por um incêndio em 2018? MASP? Museu do Ipiranga? Museu Nacional? Ou Museu do Amanhã? Museu Nacional. O incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro destruiu cerca de 80% do seu acervo de 20 milhões de itens. Qual país sediou a Copa do Mundo de Futebol de 2018? Catar? Alemanha? Rússia? Ou França? Rússia! Qual país africano mudou seu nome para Eswatini em 2018? Lesoto? Botsuana? Suazilândia? Ou Namíbia? Suazilândia! Na realidade, voltou a utilizar o nome anterior à colonização. Onde aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho? Rio de Janeiro? Minas Gerais? Pará? Ou Goiás? Minas Gerais! Qual filme asiático venceu o Oscar de melhor filme em 2020? O Hospedeiro? Parasita? O Tigre Branco? Ou As Aventuras de Pi? Parasita! Em 2020, a Holanda passou a se chamar oficialmente Nova Granada? Países Baixos? Nova Amsterdã? Ou Flandres? Países Baixos! No país, existem regiões chamadas Holanda, a do Norte e a do Sul. A saída do Reino Unido da União Europeia recebeu o nome de Britain Move, Commonwealth, Brexit ou Outside? Brexit! Quem governa o Afeganistão desde a retirada dos Estados Unidos em 2021? Al-Qaeda? Estado Islâmico? Hamas? Ou Talibã? Talibã! Qual telescópio espacial superpoderoso foi lançado em 2021? James Webb? Kepler? Spitzer? Ou Galileu? James Webb! Qual país foi o primeiro a adotar o Bitcoin como moeda oficial? Argentina? Estados Unidos? El Salvador? Ou Panamá? El Salvador! A tentativa não deu certo e ela já não é mais moeda oficial. Qual sede do poder nos Estados Unidos foi invadida em 6 de janeiro de 2021? Casa Branca? Pentágono? Suprema Corte? Ou Capitólio?
Capitólio! Qual montadora fechou suas fábricas no Brasil em 2021? Chevrolet? Ford? Fiat ou Toyota? Ford! A Rainha Elizabeth II faleceu após quantos anos de reinado? 50 anos? 60 anos? 75 anos? Ou 70 anos? Setenta anos! Qual país mudou de nome por causa de uma região da Grécia? Albânia? Macedônia do Norte? Eslováquia? Ou Bulgária? Macedônia do Norte! Na Grécia também existe uma região chamada Macedônia, que faz fronteira com o país Macedônia. Por isso resolveram mudar para acabar com confusões. Quem assumiu o trono do Reino Unido em 2023? Príncipe William, Rei Charles III, Príncipe Harry ou Rei George VII? Rei Charles III. Qual rede social de Elon Musk mudou seu nome para X? Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn? Twitter. Em 2024, qual estado teve as piores enchentes de sua história? Bahia? Minas Gerais? Santa Catarina? Ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Qual país ultrapassou a China em número de habitantes? Indonésia? Estados Unidos? Índia ou Paquistão? Índia! Qual cidade amazônica sediou a COP30 em novembro de 2025? Manaus, Rio Branco, Macapá ou Belém? Belém! Qual cidade do Paraná foi destruída por tornados em 2025? Londrina, Rio Bonito do Iguaçu, Foz do Iguaçu ou Francisco Beltrão? Rio Bonito do Iguaçu! Qual ministro do STF teve o mandato encerrado em 2025? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso ou Edson Fachin? Luiz Roberto Barroso! O ministro se aposentou aos 67 anos. Por lei, todo ministro do STF deve se aposentar compulsoriamente aos 75. Quem foi indicado por Lula para ser o novo ministro do STF? Nunes Marques? Bruno Dantas? Jorge Messias? Ou Rodrigo Pacheco? Jorge Messias! Até a gravação deste quiz em fevereiro de 2026, ainda está em fase de indicação. Qual lei dos Estados Unidos é usada para aplicar sanções internacionais? Lei Sherman, Lei de Talião, Lei Magnitsky ou Lei de Truman? Lei Magnitsky. Qual
Qual é o nome do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro? O Patriota? Dark Horse? The Outsider? Ou The Captain? Dark Horse. Qual país tem Delcy Rodrigues como atual presidente? Venezuela? Colômbia? Bolívia? Ou Equador? Venezuela! Ela era vice-presidente do governo de Nicolás Maduro. Assumiu após a captura do presidente pelos Estados Unidos. Entre quais anos Nicolás Maduro foi presidente da Venezuela? 2005 a 2026? 2013 a 2026? 2010 a 2026? Ou 2017 a 2026? Entre 2013 e 2026. O que tem gerado protestos em massa na Argentina em 2026? Fraudes eleitorais? Aumento de impostos? Reforma trabalhista? Ou o fim da escala 6x1? Reforma trabalhista. Os protestos foram causados após a retirada de diversos direitos trabalhistas dos argentinos. Qual agência tem perseguido e prendido imigrantes nos Estados Unidos? FBI? CIA? ICE? Ou NSA? ICE! Qual território foi ameaçado de ser anexado aos Estados Unidos? Kaliningrado? Groenlândia? Ilhas Faroé? Ou Svalbard? Groenlândia! A Groenlândia é um território que faz parte do Reino da Dinamarca desde 1721. Quem é o atual primeiro-ministro de Israel? Isaac Herzog? Benjamin Netanyahu? Naftali Bennett? Ou Ariel Sharon? Benjamin Netanyahu. A capital de qual país é dividida por um muro há mais de 50 anos? Coreia do Sul? Alemanha? Israel? Ou Chipre? Chipre! O mais longo bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos é contra Cuba, Haiti, República Dominicana ou Jamaica? Cuba! A capital da Venezuela, cidade que foi invadida pelos Estados Unidos, é Maracaibo, Valência, Caracas ou Bogotá? Caracas! Qual substância está sendo criada para tratar a paraplegia? Neuroplastina? Polilaminina? Laminase? Ou axonina? Polilaminina! Qual cientista iniciou os estudos sobre a polilaminina no Brasil? Nise da Silveira? Tatiana Sampaio? Maiana Zatz? Ou Suzana Herculano? Tatiana Sampaio. As pesquisas sobre a polilaminina foram desenvolvidas na USP, UFBA, UFRJ
ou Unicamp? UFRJ! Quem é o atual ministro da Educação? Camilo Santana? Tarcísio Freitas? Guilherme Boulos? Ou Fernando Haddad? Camilo Santana! Quem é o atual ministro da Saúde? Marcelo Queiroga? Alexandre Padilha? Luiz Henrique Mandetta? Ou Drauzio Varela? Alexandre Padilha! Qual ex-príncipe do Reino Unido foi preso em 2026? William? Harry? Edward? Ou Andrew? Andrew! Ele foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público, da época em que era representante comercial do Reino Unido entre 2001 e 2011. Qual região de Minas Gerais foi muito destruída pelas chuvas em 2026? Triângulo Mineiro? Norte de Minas? Zona da Mata? Ou Vale do Rio Doce? Zona da Mata! As cidades de Juiz de Fora, Cataguases, Matias Barbosa e Ubá foram as mais atingidas. Qual banco digital foi liquidado pelo Banco Central em 2026? Nubank, Inter, Willbank ou C6 Bank? Willbank! A instituição sofreu uma intervenção devido a um grave comprometimento econômico-financeiro e insolvência, incluindo o não pagamento de obrigações com a Mastercard. Quantos são os ministros do Supremo Tribunal Federal? 9, 11, 13 ou 15? Onze! Quem é o atual presidente da Câmara dos Deputados? Arthur Lira? Rodrigo Pacheco? Hugo Mota? Ou Marcelo Ramos? Hugo Mota! Quem é o atual presidente do Senado Federal? Rodrigo Pacheco? Renan Calheiros? Tasso Gereissati? Ou Davi Alcolumbre? Davi Alcolumbre! Em qual cidade ocorreu o triste caso do cachorro orelha? São Paulo? Florianópolis? Rio de Janeiro? Ou Curitiba? Florianópolis! Quem é o dono do Banco Master, alvo da CPMI do INSS? André Esteves? Roberto Setúbal? Daniel Vorcaro? Ou Abílio Diniz? Daniel Vorcaro! O caso do Banco Master envolve a liquidação extrajudicial de instituições financeiras ligadas ao banco, que geraram um rombo estimado em quase 52 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito. Qual marca de carros elétricos é a mais vendida no Brasil? Tesla? Nissan? Renault? Ou BYD? BYD!
Quem é o atual Procurador-Geral da República do Brasil? Augusto Aras? Rodrigo Janot? Raquel Dodge? Ou Paulo Gonet? Paulo Gonet. Quem interpretou Jair Bolsonaro no filme Dark Horse? Jim Caviezel? Tom Hanks? Mário Frias ou Kevin Sorbo? Jim Caviezel. Qual país do Oriente Médio sofreu ataques de Israel e Estados Unidos em 2026? Arábia Saudita? Irã? Afeganistão ou Jordânia? Irã. O Paquistão está em conflito com qual país vizinho em 2026? Índia? Afeganistão? Irã? Ou Tajiquistão? Afeganistão! Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Comente agora dizendo de onde você é e qual foi o seu resultado. Se você gosta do nosso canal, seja inscrito, ative o sininho das notificações e sempre comente para nos ajudar. Você pode ser membro do nosso canal por apenas R$ 6,99 por mês. Assista também algum desses vídeos.